Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui com a dermatologista Mônica Bernardi e ela vai contar pra gente, explicar aí como a gente está no verão, né? Os prejuízos do sol, quais os cuidados que nós devemos tomar, né, Mônica? Tudo bem? Olá, tudo bem, Karina? Primeiramente, eu quero agradecer o convite, estar participando do seu programa, tá? E aí vamos lá, dar algumas diquinhas, né, agora para o verão, né? Hoje todo mundo tem o costume de pegar uma praia, uma piscina, relaxa um pouquinho com os cuidados com a pele, aí vou te dar umas dicas para a gente estar conversando. Isso. Então, é verdade mesmo, né, que todo sai na televisão toda hora, que os horários com o sol, a gente deve mesmo tomar cuidado com os horários? Sim, sempre temos que ter esse cuidado, né, com os horários do sol, porque a radiação, a gente tem tanto a UVA quanto a UVB. E o período, por exemplo, das 10 horas da manhã às 4 da tarde, onde a gente tem maior índice de radiação. Então, aí tem que dobrar os cuidados, evitar mesmo se expor a esses períodos e sempre quando se expor, fazer uso do filtro solar, que é importante, aí tem os cuidados mesmo para estar tendo com a pele, né? Uso de óculos, uso de roupas, hoje em dia com um fator de proteção, então tem que lançar a mão aí desses aliados, né? E tomar cuidado mais nesse período da exposição mesmo. E também não é só na piscina, né? Na piscina ou na praia. Tem muita gente que trabalha muito na rua, né? Anda de um lado para o outro, fica muito exposto ao sol. Essas pessoas também, né, precisam dos cuidados, né? Sim, sempre a gente orienta, né, ao uso do filtro solar, né, tanto as pessoas que trabalham, hoje em dia tem os motoqueiros, né, que sempre estão expostos ao sol, aquelas pessoas que acabam, trabalha, por exemplo, aqui no interior tem bastante área agrícola também, né, a gente atende bastante pessoal que se expõe demais ao sol, então sempre que a gente fala que nem escovar dente, acordou de manhã, já lava o rosto, as áreas expostas, é bom estar usando sim um protetor solar. E tem aqueles que são mais eficazes? Sim, hoje em dia existem vários tipos, né? A gente chama todo protetor solar hoje ele tem proteção para UVA e para UVB, né? Que são os raios solares que incidem. Então você consegue ter uma fotoproteção desde um fator 15 até um fator 100, tá? Porque hoje em dia tem vários tipos de protetor solar. Só que assim, tem gente que fala, não muda muito. O fator de proteção, o mínimo a gente sempre pede hoje até o 30, o ideal seria o fator 30. O mínimo, o 30. Isso, e assim, o que eu oriento muito é devido à tonalidade da pele. Se é uma pele que sofre mais agressão, uma pele mais clarinha, paciente claro, né, de olhos mais azuis, tal, aquela pele bem que você vê, né, delicada, tal, sempre teria que fazer um uso de um fotoprotetor mais alto, tá? Agora, já as peles morenas que bronzeiam mais facilmente no sol, então pode aí deixar para usar o 30 ou de repente até o 15, mas no mínimo fator 30 sempre. Então tem sim importância esse grau de filtro solar, né? Que nem o pessoal fala, depois do 30, do 40, já não. É tudo a mesma coisa, não é? Então, né? Um pouquinho, né? Mas assim, depende do paciente. Se é um paciente, por exemplo, já teve lesões de câncer de pele, né? Já teve ceratoses que a gente chama, que são lesões que aparecem na pele. Hoje em dia, existem alguns protetores que na substância até tem a possibilidade de prevenir ou até mesmo de tratar algumas lesões, tá? Não sendo ainda câncer de pele. Então, quanto mais o fator de proteção, essas pessoas se beneficiam mais. Certo. E as crianças, doutora? Quais os cuidados assim que a gente tem que tomar? Sim, as crianças, né, hoje em dia, principalmente agora os bebês, a partir dos 6 meses já pode ser usado o filtro solar, tá? Antes desse período não, tá? Então, para as crianças, a gente tem os filtros que a gente chama físicos, tá? São aqueles protetores um pouquinho mais pegajosos, leitosos, formam um filme mesmo protetor na pele, tá? E você consegue uma maior cobertura, então a gente sempre acaba
indicando o uso. Hoje em dia tem aquelas roupinhas, né, que pode, camisetinha, tá usando, e também tem que evitar o horário de exposição. Pode até colocar na piscina, mas assim, um horário assim, depois das 4, 5 da tarde, a hora que o sol já baixou um pouquinho, porque senão, nesse período realmente das 10 às 16 horas, hoje o sol, a radiação está um pouquinho forte, né? E cada vez vai ficando pior do que mais antigamente. Eu falo que eu adoro tomar sol, né? Fico lá se deixar o dia todo. Mas você sabe que do ano passado para esse ano eu já senti assim uma diferença gritante do sol. De tipo assim, antes o que eu precisava ficar no sol 1 hora para bronzear, esse ano com 20 minutos já estou ficando. Sim, com certeza, né? Devido à poluição, tudo mais, então a gente tem realmente, né, o índice maior aí de radiação. Uma dica importante, Karina, assim, que eu sempre passo para os pacientes é aquela coisa. Eu tenho paciente que adora tomar sol, sempre. Então eu vou na dermatologista, ela vai falar para eu não tomar sol, para eu ficar cor de palmito, né? Tem umas que falam assim. Então, é até engraçado. Então, assim, o que eu oriento, eu sempre falo assim, aquela pessoa que sempre vai para o sol e fica bronzeada, ela tanto vai se bronzear com um fator de proteção sem, quanto se ela passar um óleo. Então, é mito aquela coisa, não, eu devo passar um óleo para eu ficar bronzeada. Hoje eu vou tomar sol e não vou passar filtro solar, porque eu vou me bronzear. O paciente que bronzeia, que é aquele paciente que a gente classifica, né? Tem o fototipo de 1 a 6. O 6 é o negro, para você entender. E o 1 é aquele mais clarinho, a pele, né? Eu sempre falo, o italianinho ali de olhos azuis, a pele clara. Então, ele pode passar fator 100, ele pode passar óleo, ele pode passar o que for. Ele nunca vai se bronzear. Ele sempre vai para o sol, ele vai se queimar, ele vai ficar vermelhinho. Agora, o paciente que é mais moreno, tal, que sempre vai bronzear de qualquer forma. Então, eu sempre falo, é importante o uso do filtro solar, mas assim, para evitar os danos, né? As manchas depois, tardiamente, aparecem. Então, o câncer de pele, que é muito comum, e o envelhecimento da pele, né? Então, assim, pode pegar um sol, toma um sol legalzinho, mas assim, sempre passa pelo menos um fator 30, e a cada 2 horas tem que estar reaplicando, tem que lembrar disso. Porque também a gente transpira muito tomando sol, né? Então, aí acho que vai saindo também, né? Sim. Tanto a transpiração, né, o suor, quanto se você está numa praia, você vai fazer um banho de mar, piscina, tal, é bom sempre depois você estar reaplicando o protetor, porque não existe aquela coisa, o protetor é sempre resistente à água, suor, não, isso é mito, sempre tem que estar reaplicando. E agora tem também aqueles sprays, né, que falam que pode passar com a pele molhada, também são bons. Sim, são bons, né? Existem algumas, assim, que a gente não pode citar os nomes, as marcas, mas, assim, sempre tem que ver se é um FPS que cobre o VA, o VB. Hoje em dia também a gente tem que sempre estar atento ao tipo, né, de filtro solar. Então, assim, spray, mas, assim, tem alguns sprays realmente que não são tão eficazes, então sempre tem que estar observando. O melhor mesmo é consultar um médico, dermatologista, para estar indicando o melhor, tá? Tanto para homem, quando tem muito pelo, às vezes não gosta de passar o creme, né? Aí o spray é mais prático. Hoje em dia tem os BB creams também, que são filtros, assim, que dá para dar uma disfarçadinha nas manchinhas. Hoje em dia, os protetores, eu falo que nem parece protetor, né? Porque a cosmética melhorou bastante, assim. Acho que não tem mais um protetor, eu não vou passar porque vai ficar oleoso, pegajoso. Não, acho que para todo mundo tem um protetor ideal, assim, se encaixa. É verdade. Hoje em dia tem muitas opções mesmo, né? Grandes marcas também, né? Sim. Hoje em dia tem bastante opção. E tem também, né, agora, para as mulheres, né, que pegam, que dirigem, também tem a opção das luvas, né, com fotoprotetor, não sei se você já viu. São umas luvinhas que têm um tecido específico com fotoprotetor. Então, para quem dirige bastante, não quer ficar com aquelas melanoses, né, nas mãos, as manchinhas, né, do envelhecimento, então a gente consegue indicar, tem chapéu, tem as camisetas, né, de manga longa, para os homens aí que gostam de fazer pescaria, essas coisas. Então, hoje em dia, só não passa quem não quer mesmo, né? Só não se protege quem não quer. É verdade.
E criança é complicado, né? O meu menino tá com 10 anos. Ai, que fase. Não quer passar nada. O creme, porque é creme. Aí o spray, que eu achei uma novidade, que é uma opção boa, né? Mas também é difícil dele... Difícil eles aderirem, né? Tomou uma queimada esses tempos. A gente fala, não escuta, né? Então eu deixei, falei, quero só ver. Tomou uma queimada braba. Aí agora acho que aprendeu. A queimadura, Karina, assim, o que acontece? Eu sempre gosto de frisar também, né? Você tem aquele vermelhidão, isso demora 2 a 3 horas para surgir, depois que você vai para o sol. Então, assim, fica vermelhinha a pele, depois pode até surgir em bolhas, né? Ocorre esse tipo de desconforto, alguns casos mais graves, até a desidratação do paciente. Então, febre também precisa tomar cuidado. Eu sempre ressalto assim, para a gente dermatologista, os pacientes que ficam, né, expostos e ocorre esse tipo de situação, a queimadura mesmo, ela é muito mais prejudicial do que você tomar um sol todo dia, diariamente, se você trabalhar no sol, você se expor, do que você, uma vez ou outra, ter esse tipo de situação, a queimadura. Então, o risco para o melanoma, para o câncer de pele, aumenta muito quando você vai lá para a praia, você frita, né? Fica aquelas bolhas, se queima, ou do que você vai todo dia, toma um pouquinho de sol. Então, precisa tomar cuidado mesmo. Tá vendo, Fernandinho? Trate de passar protetor. A médica que tá falando, tem que passar, não sou eu agora. Porque parece que quando a gente fala é pior, né? Sim, eu atendo bastante adolescente, né? Então, quando vem, às vezes a gente precisa falar, orientar, porque a mãe nunca escuta, né? Não. Sempre vai escutar o outro. E, doutora, fala um pouquinho pra gente hoje, a medicina tá tão avançada, né? Dos tratamentos para essas manchas na pele do sol, rosto, colo, mãos, assim, como que é, como funciona? É assim, as manchas, né, existem vários tipos. Então, a gente sempre fala que os malefícios, né, da radiação solar, eles vão ser ocasionados assim mais para o futuro. Então, você acaba se expondo hoje muito no sol, acaba não usando o filtro solar, aí daqui uns anos você vai chegar aqui no consultório e falar, nossa, mas eu tô com umas manchinhas na pele, eu não tinha, tal. O que acontece? Então, a gente sempre fala que isso é uma carga que você tomou de sol, de radiação. Então, vem desde a infância até a idade adulta. Então, é onde normalmente começam a aparecer. Existem algumas manchas que tem que ter mais cuidado, né? Que são aquelas feridinhas que normalmente ocasionam na pele, que não cicatrizam, né? Ficam um pouquinho mais ásperas, avermelhadas. Então, isso a gente chama de ceratose. Essa ceratose pode levar ao câncer de pele. Então, sempre tem que estar prestando atenção, fazendo uma consulta de rotina para estar observando. E também tem o melasma, né, que é aquela mancha mais escura no rosto de algumas pessoas. Normalmente a gente vê sempre nos pacientes, como eu te expliquei, aquela questão do tom de pele, as que bronzeiam com mais facilidade tem propensão mais para essas manchas. Hoje em dia já foi diagnosticado assim que essas manchas também correlacionam ao uso de pílulas anticoncepcionais, distúrbios hormonais. Então o melasma hoje assim, engana-se quem acha que tem cura, não tem, tem tratamento, né? Então você tem que sempre estar tratando, né? Então tem também as efélides, que a gente chama que é aquelas manchinhas tipo as sardinhas também, que dá para fazer o tratamento, e tem aquelas pintinhas mais branquinhas, que às vezes as pessoas até chegam, acho que eu estou com micose na perna, fica tudo pontuadinho. Não, isso é do sol mesmo, da mesma forma que o sol faz as manchas mais escuras, também dá um pouquinho essas manchinhas brancas. Então, assim, a época para tratamento mesmo é mais no inverno, então, hoje em dia a gente tem bastante tecnologia, né? A parte de estética está bem avançada, então, hoje em dia tem tratamento como peeling, luz intensa pulsada, que a gente usa muito, laser também, né? Existem alguns tipos de laser que podem, assim, melhoram bastante no tratamento das manchas e também no tratamento do câncer de pele. Aí já entra a parte mais de cirurgias, né? Cauterizações. Então, sempre tem que estar observando, cuidando, né? Sempre tratando. Sempre, direto. A gente não pode deixar nada, né? Apareceu uma manchinha, uma pinta nova, marca
uma consulta com o dermatologista, né? Com certeza, sempre bom. Uma vez por ano, pelo menos, dar uma olhada, né? Principalmente quem tem bastante pintas, que a gente chama, né, os dermatologistas chamam de nevos, né? Nas áreas assim de fotoexposição solar, braços, região de colo, costas. É bom sempre, a gente tem um aparelho, tem um exame que chama dermatoscopia, é sempre bom estar fazendo, olhando para estar avaliando, né? Se essa lesão mudou de cor, mudou de aspecto, começou a doer, coçar. Então é bom sempre estar correndo logo para estar avaliando. E aqui no consultório você faz todos esses tratamentos? Sim, aqui no consultório a gente tem todos os tratamentos, né, quanto à parte da avaliação, da consulta dermatológica, e aí a gente vai indicar o melhor tratamento para o paciente. Faz como se fosse um acompanhamento mesmo, tá? Tá certo, então. E o que mais, assim, sobre os filtros solares, novidades, assim? Hoje em dia, Karina, não sei se você já ouviu falar sobre os nutricosméticos, está muito em moda, tá? Então, assim, são aquelas cápsulas, né, que o pessoal até fala cápsulas da beleza, né? Então, assim, existe bastante nas revistas. Então, o que assim, existem algumas substâncias, por exemplo, o licopeno, que vem do tomate, o beta-caroteno, do mamão. Então, assim, essas pílulas, elas conseguem, tem o polipódio leucotomos, que é muito famoso também. Eles agem como seria um fotoprotetor também, tá? Não é como você passasse o filtro solar, mas você consegue, hoje em dia tem estudo científico, tudo mostrando, você ingerindo essas cápsulas, você também consegue ter um bronzeado legal, você consegue fazer também uma fotoproteção, assim, para quem se expõe muito ao sol, protege mais a pele, consegue melhorar um pouquinho também a parte anti-aging, né, que a gente chama do envelhecimento. Então, você consegue ter uma melhora aí nessa parte também. Nossa, então funciona mesmo essas cápsulas, Sim, essas cápsulas sim, né? Logicamente, existem alguns laboratórios, como eu falei, que sempre mostram para a gente, para os médicos, assim, os estudos, né, a avaliação feita nos pacientes. Então, a gente consegue realmente estar indicando e ter uma melhora. Logicamente, assim, como eu falei, precisa mesmo o uso do protetor, mas combinando com essas cápsulas, você tem uma resposta legal também. Ai, que bom, né? Que praticidade. E é fácil de encontrar nas farmácias isso? Sim, tem bastante. Tem várias farmácias, né? Farmácia de manipulação também, às vezes indicamos assim manipulados ou alguns prontos, alguns produtos que você consegue realmente ter o benefício, né? Ou assim, alimentação também, ingerir, por exemplo, mamão, sucos, né? Tem mais a parte natural, cenoura, né? Aquele suquinho que o pessoal fala, vou tomar um suquinho mamão com laranja. Se usar diariamente, você consegue melhorar assim o seu bronzeado. Olha aí, uma dica para você que gosta de bronzear aí. Vamos tomar suco de laranja com mamão. E põe a cenoura também, né, doutora? Beterraba, cenoura, tomate. Aí sim. Então, doutora, para finalizar, você quer deixar um recadinho para o pessoal? Sim, eu quero, assim, primeiramente agradecer mais uma vez o convite, né, o bate-papo nosso, e deixar, assim, um recadinho sempre para estar usando mesmo protetor solar, muito cuidado aí com as crianças, né, porque as crianças vão ser o futuro depois, então sempre os pais têm que estar cuidando para depois não ter realmente os malefícios aí do sol, né? E lembrar, assim, que sempre vai ter um protetor para cada paciente, né? Só, assim, fazer a adaptação mesmo, criar o hábito para estar usando. Fazer a sua consulta anual, no mínimo, né, anual? Sim, fazer sua consulta anual, né, e sempre estar, logicamente, procurando um médico, né, no caso o dermatologista, para fazer uma melhor avaliação, um melhor tratamento, né, dos danos do sol. É isso aí, pessoal. Então, vamos aí colocar em prática as dicas da doutora aqui. Doutora, muito obrigada por estar recebendo o programa aqui no seu consultório. Adorei. Foi muito importante mesmo as dicas. E a gente volta numa outra oportunidade para falar de mais assuntos aí.
Sim, eu que agradeço, tá? Fico te aguardando. Obrigada. Um beijo, pessoal.